O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção de Deus, nessa manhã nós iniciamos mais um dia. Clamamos a Ele que no decorrer de toda a nossa caminhada, nesse dia de 24 horas, possamos sentir as mãos do Senhor ao nosso lado, os seus anjos nos acompanhando para que nós possamos alcançar a vitória. Tenha certeza, Ele se apresenta para nós como sendo o supremo pastor, que supre as nossas necessidades, que está ao nosso lado, que nos livra dos momentos difíceis, do lobo voraz e nos leva para que nós possamos estar seguros dentro do aprisco. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Depois que Jesus termina de realizar ali os seus milagres, ao lado daquelas pessoas que de fato necessitavam, o Senhor trouxe à parte Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte para que eles pudessem refletir e orar. A Bíblia fala que era um alto monte. Esse alto monte hoje é praticamente impossível nós definirmos o local específico onde Jesus esteve com os seus discípulos, mas há uma especulação em torno disso. Alguns acreditam que era o Monte Tabor, que ele tinha 588 metros de altitude. Ele ficava a 19 quilômetros a sudoeste da Galileia e a 8 quilômetros e 800 metros a leste de Nazaré. Este é o local reconhecido pela tradição judaica onde Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nesse momento, nesse alto monte, o rosto de Cristo e as vestes de Cristo resplandeciam. Essa atitude da transfiguração era o céu dizendo para aqueles homens: Ele é o meu Filho amado, Ele é o Filho de Deus, vocês precisam amá-lo, vocês precisam entregar os seus corações em suas mãos. Ele não é um ser humano comum, nele há uma junção de humano e divino. A divindade se encarnou para salvar os seres humanos. Vocês precisam pregar essa mensagem, vocês precisam anunciar a todo mundo. Todas as pessoas precisam crer nele para que possam receber a vida eterna. Os discípulos diante de Cristo puderam contemplar claramente que o seu Deus estava ali diante deles, revestido na roupagem humana. Mateus capítulo 17, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Neste versículo, quando Mateus está citando que apareceu Moisés e Elias para conversar com Jesus, alguns intérpretes nos falam que o aparecimento de Moisés é uma demonstração de que a lei de Deus ela não tinha sido abolida. Eles deveriam seguir. Jesus Cristo mesmo, quando colocou os seus pés nessa terra, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, Mateus fala que Jesus disse que ele não veio nem abolir a lei nem os profetas, mas ele veio cumprir. E quando Mateus também está citando o nome de Elias, Elias representa aqui os profetas, os homens de Deus, aqueles que representaram ao Senhor, o porta-voz de Deus nessa terra. Momentos difíceis Elias viveu, mas Elias viveu de uma forma dependente de Deus e conseguiu cumprir a sua missão, anunciar a toda a sua geração de que Deus é Deus, Ele é Criador e que um dia Ele retornará aqui a essa terra. Os discípulos que estavam ao lado de Jesus nesse momento em que Jesus foi transfigurado, eles ficaram extremamente assustados, porque ouviram uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ouvia ele. Os discípulos, quando ouviram essa voz, eles estremeceram, ficaram assustados, pensaram que seria o momento em que seriam destruídos. Mas Jesus se aproxima deles e os consola e os conforta, falando para que eles não temessem, mas eles deveriam seguir adiante e testemunhar a respeito do que eles estavam vendo. Como nós podemos observar no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus, ao descer do monte, fala para seus discípulos para que eles não contassem a ninguém. Só começassem a testemunhar dessas coisas a partir do momento em que Jesus ressuscitasse depois da sua morte de cruz. Jesus sabia que da mesma forma como Elias teve um papel importante em levar toda uma geração a crer em Deus,
Da mesma forma se deu com João Batista, preparando o caminho do Senhor, para que quando Cristo colocasse os seus pés nessa terra, as pessoas pudessem compreender que Jesus é Salvador. Os discípulos também teriam uma missão extremamente essencial na proclamação do Evangelho. Jesus sabia que muitos deles iriam perder a sua própria vida para que Cristo pudesse ser exaltado sobre essa terra. E de fato assim aconteceu. Quando Jesus subiu aos céus depois da sua morte de cruz, os discípulos saíram a testemunhar. No livro de Atos nós vemos claramente, cheios do poder do Espírito Santo, Pedro se levanta e cerca de 3.500 pessoas na sua geração aceitaram a Jesus. E não somente Pedro estava cheio do Espírito, mas todos os discípulos estavam cheios do poder, saíram a testemunhar, a falar do amor e a falar de que Cristo muito em breve voltaria e aquela geração deveria arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Jesus como sendo exclusivo na sua vida. Como nós podemos observar no versículo 14 em diante, Jesus desenvolveu o seu ministério. Ao descer do monte, Jesus sabia que deveria se deparar com as pessoas. Ele deveria ensinar as pessoas a respeito do reino. Ele veio aqui a essa terra revelar a vontade do Pai. Cada ação, cada palavra, as viagens que ele fazia, era a maneira pela qual ele revelava o amor de Deus para com os seus filhos que estavam aqui nesse mundo. Jesus sabia da importância dos seus discípulos de manterem a fé no Senhor. Jesus sabia da importância de arrebatar o coração dessa geração para que cresce em Deus, vivesse uma vida pela fé. E Jesus sabia que somente pela fé eles poderiam herdar a vida eterna. As curas e os milagres que Jesus realizava, Jesus estava ensinando, discipulando os seus discípulos como é que eles deveriam trabalhar. Mas após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, que eles voltassem ao Pai, os seus discípulos deveriam dar continuidade nesse ministério e estariam revestidos com o poder do alto, e muitos milagres e sinais eles fariam como demonstração de que Deus estaria com ele todos os dias até a consumação do século. Mas a base da pregação dos discípulos deveria ser a fé. E a razão pela qual, depois que Jesus no terceiro dia ressuscita, Jesus vai confirmar a fé dos discípulos. Se Jesus não tivesse aparecido, se mostrado para aqueles 12 homens que ele estava vivo, possivelmente a sua igreja desfalecesse ali. Tudo aquilo que Jesus estivesse falado teria morrido na cruz do Calvário. Mas quando os seus discípulos viram a Jesus pessoalmente, depois de que ele morreu na cruz do Calvário, eles saíram dali entusiasmados, convictos de que o seu mestre estava vivo, que ele voltaria ao Pai, mas ele iria cumprir a sua palavra de um dia voltar mais uma vez a essa terra e levar os seus discípulos para estar com Deus eternamente. Como nós podemos observar no versículo 22 e o versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, incessantemente Jesus falou a respeito da sua morte. Jesus enfaticamente falou que ele não veio aqui a essa terra para se assentar no governo da nação de Judá, mas Jesus veio aqui para assumir o controle do coração dos seres humanos. Por mais que os discípulos ouvissem Jesus falar a respeito dessa mensagem, eles sempre acreditavam que o reino de Jesus Cristo seria terrestre e não celestial. É por isso que quando Jesus é levado à cruz do Calvário, os discípulos se afastam, fogem, porque eles, por mais que ouvissem Jesus falar que o seu reino era celestial, eles acreditavam e esperavam que o seu reino fosse terrestre, porque se fosse terrestre, eles teriam vantagem. Mas sendo celestial, eles corriam o risco de sofrer a mesma penalidade que Jesus Cristo sofreu. Mas após a morte de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor prepara aqueles homens, molda o coração daqueles 12 homens, e eles estão prontos, se for necessário, dar a sua própria vida pelo Mestre, para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Hoje, amigo, eu e você, quanto nós carecemos do poder do Espírito em nossa vida. O mesmo Espírito que preparou o coração daqueles homens para morrer por Cristo é o mesmo Espírito que irá preparar o nosso coração para que nós possamos fazer um sacrifício vivo para aceitar a vontade do Pai. Enquanto nós estivermos destituídos desse poder, nós sempre viveremos para nós. Mas a partir do momento em que nós nos colocarmos nas mãos desse Espírito, esse Espírito irá fazer as transformações e as mudanças necessárias dentro do nosso coração, e nós passaremos a cada dia a vivermos mais para o céu e menos para essa terra. O quanto nós carecemos do Senhor a cada dia,
precisamos nos colocar em suas mãos, precisamos renunciar à nossa vontade, mas toda essa obra é uma obra divina que é efetuada no nosso coração. Mas a disposição para receber esse poder depende de nós. Somos nós que precisamos clamar ao Pai. Nós temos que pedir a Deus. Por isso que toda manhã, quando eu e você nos acordamos, nós temos que primeiramente nos voltar para Ele. Peça esse poder ao Senhor, se humilhe diante de Deus, faça a sua parte e espere que Deus irá fazer a parte dele. Porque o desejo de Deus de voltar a essa terra, avançar o seu reino nesse mundo, é do Senhor. A missão nasce no coração de Deus. É Ele que quer salvar os seres humanos. Aqueles que quiserem ser salvos pelo Senhor alcançarão uma vida eterna. Em tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, salva a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.